Oi, mais um vídeo do canal Tagarela. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sendo comentado aí nas redes sociais, aí soprado, que é sobre o parlamentarismo e a volta da monarquia. Eu, sinceramente, gente, eu acho que monarquia nunca mais vai voltar. Apesar de que tem defensores, tem mais de 30 grupos de defensores da volta da monarquia. Inclusive tem a reportagem que, se vocês pesquisarem na internet, que infelizmente não dá para fazer react desse vídeo, porque é um vídeo protegido, então, que faz parte da emissora do SBT, do programa Danilo Gentili, que fala com o Dom Beltrán, né? Que é um dos descendentes do Dom Pedro II, que foi nosso último imperador, né? Filho de Dom João VI, rei do Portugal, que veio para o Brasil e morou no Rio de Janeiro durante muito tempo, fugido das guerras napoleônicas, lá de Napoleão, né? E evoluiu ali a região do Rio de Janeiro e passou a coroa para os filhos, para que o país continuasse tendo ordem, né? Continuasse tendo o tamanho que tem hoje. É porque o governo do Pedro II e do Dom João VI sempre foi um governo centralizado, quer dizer, todas as terras faziam parte de uma pessoa só, de um mandante só. Diferente dos países latino-hispânicos, né? Dos hispânicos, que tem desde a Venezuela até a Argentina contornando o Brasil. Esses países foram colonizados pela Espanha e tem um regime separatista. Então eles criaram várias republiquetas que se tornaram aqueles países que ficam em volta do nosso, e falam. Né, a língua oficial deles é o espanhol, com derivações. E aí, existe esse plebiscito agora, 2026. Esse plebiscito, se eu vou mostrar aqui para vocês, né, mas antes de mais nada, dê o joinha, se inscreva, dê o like, curta o canal para novos vídeos. O Brasil pode voltar a ter rei. O que está em jogo em proposta no Senado, tá? Porque é o Senado que volta a isso. Aqui está a fotografia de Dom Pedro II, tá? O filho de Dom João, o neto de Dom João VI, o filho de Dom Pedro I, que Dom Pedro I, para quem não sabe, é o Dom Pedro IV, em Portugal, os portugueses conhecem como Dom Pedro IV, não só o primeiro, tá? Ele foi embora com 30 e poucos anos e deixou esse daqui, que é o Dom Pedro II, o filho dele, que tinha nada menos que 13 anos quando assumiu a coroa. Dizem que foi dado mais um golpe, né, para abaixar a idade, né, para 13, 14 anos, para que ele pudesse assumir a coroa. E, né, os burgueses, os fazendeiros e os senhores de engenho não tomassem o poder do país e não virassem um caos, aí seria muito dividido, porque existia grupos naquela época que reivindicavam partes do Brasil. Tanto que a gente tem uma revolta em Pernambuco separatista, né, que no caso Pernambuco perdeu bastante de seu território sendo entregue para a Bahia, né, e Pernambuco fazia uma volta como se fosse um C e foi cortado aí no meio, quando perdeu, né, para o poder bélico da monarquia. E teve de outros estados também, como São Paulo e tudo. Mas acabaram todos perdendo, né, para a República, né. Enfim, aqui Dom Pedro II, né. Dom Pedro II governou até 1889, tá? Ele ficou até 1879. Vou colocar aqui no finalzinho para vocês. Monarquia foi abolida no Brasil em 1879, com a deposição do Dom Pedro II, tá? Então aqui tá a imagenzinha do Dom Pedro II, tá? Diz que ele era um homem alto, culto, falava mais de 10 línguas, tá? Mas mulherengo também, né? Tanto que ele criou a cidade de Petrópolis, porque na cabeça dele, depois que ele amadureceu e viu que ele fez muita asneira, né? Ele queria um lugar de paz e tranquilidade, fugir da cidade grande, que no caso do Rio de Janeiro já era uma cidade muito grande. E foi para Petrópolis, que começou como uma pequena vila e depois se transformou numa cidade. Tem o nome de Petrópolis porque é derivado de Pedro, né? Então, Petrópolis, também no Rio de Janeiro. Então, é um museu até hoje que vale a pena conhecer para quem quer conhecer o Brasil, né? Viajar ao Brasil. Então, aqui tem a proposta, essa é uma proposta, uma ideia de ter isso, tá? Essa proposta de plebiscito para a monarquia já aconteceu em 1993, tá? Em 1993 houve uma proposta de plebiscito para que o povo queria que voltasse a monarquia. Só que naquela época, tá? Eu já era adolescente, estava começando a minha adolescência. Eu lembro, né? Eu estava já na quarta, quinta série naquela época, então o professor de história já falava sobre isso para nós, né? Acho que estava na quinta série, se eu não me engano. Isso, quinta para sexta série. Então, o meu professor de história falava que não iam aceitar a monarquia ali. Porque antes de acontecer o plebiscito, houve muitos acontecimentos escandalosos. Por isso que o pessoal falou do plebiscito. Porque é mais ou menos o que acontece hoje em dia. Tá? A questão do presidente atual aí tá gastando muito no Brasil, Lula, tá endividando o país e tentando tirar de impostos até ridículos, imposto de carroça, por exemplo.
e de bicicleta para poder regularizar os cofres depois de uma gastança que quebrou, né, o país. Então, assim, o Brasil, já você ter ideia, tá tão ruim que na educação teve corte, na saúde teve corte, até na a defesa do país teve corte. Pra você ter ideia, o Brasil só tem munição para 30 dias, um mês. Até o ministro lá da defesa estava reclamando, falando numa reportagem sobre isso, né? E quando teve esse plebiscito em 1973, que era, no caso daquela época, eles era o Itamar Franco, que era o presidente do país, né, que ele governou durante 4 anos certinho, um presidente que foi bem tranquilo, com exceção de um problema que teve naquela época, né? A 11ª tentativa de invadir o Brasil, né? Entrar na Amazônia pela Guiana Francesa. Ali tinha americanos, ingleses e franceses que tinham uma base lá cheio de soldados e tudo, e um piloto de um avião comercial viu e alertou o exército brasileiro, que colocou toda a armada ali em volta ali da fronteira e repeliu. Então, se for contar, o Brasil já teve tentativas de 11 invasões, 8 delas, ou 7, 8 delas, foi na época do colonial, né, ainda quando os portugueses eram os dirigentes do país, né, os que cuidavam do país, né, depois o Brasil, em 1822, há 200 anos atrás, se tornou independente, uma república federativa onde existia já um povo, né, depois de várias gerações, existia uma mistura, um povo, que é o brasileiro de hoje. E esse plebiscito de 1993 era o presidente Itamar Franco, e antes dele era o Collor. O que aconteceu com o Collor? O Collor foi um presidente que governou de 1990 até 1992. E o Collor foi impeachmentado como aconteceu com a Dilma. O Collor deu várias pedaladas fiscais, o Collor mexeu na aposentadoria do povo, tá? Muita gente até morreu, tirou a própria vida, né? Porque toda a sua economia de anos, de décadas, foi retirada da poupança delas, sem autorização delas, para tapar furo do governo de gastos exorbitantes. Mais ou menos o que acontece hoje. Depois disso, no governo do Itamar Franco, em 1993, quando terminou o impeachment do Collor, e o Collor foi, né, impeachmentado e teve todo aquele protesto de caras pintadas, que eu lembro, né, que a pessoa pintava a cara, começou com a menina pintando o rosto de verde e amarelo, e azul, com os 3 dedos, assim, todo mundo começou a fazer isso. Nessa época, depois que aconteceu todo esse reboliço, houve o plebiscito. Só que o povo já estava tão saco cheio, tão estressado, tão agoniado de tudo isso que aconteceu em tentativa de invasão para outros países pela Guiana Francesa, que é um continente, um país ultramarino da França, que eu acho um absurdo isso hoje em dia, tá? Porque países que administram outros países com o seu poder de influência econômica com uma moeda, o euro, tá? Porque a Guiana Francesa só é ligada à França por causa de dinheiro, porque senão os guianenses já tinham se separado de lá. Isso é fato. Se a moeda do Brasil, real, qualquer outra moeda no continente da América Latina, América do Sul, fosse mais poderoso, com certeza ficariam a gente entre o nosso continente mesmo. Então a gente tem, além de uma ditadura na Venezuela, a gente tem um país ultramarino em cima da nossa cabeça, que é subserviente à França. E desse plebiscito de 1993, o povo não quis, porque aconteceu tudo isso, determinação, impeachment de presidente, roubalheira, tá? Naquela época não tinha internet, não tinha ninguém para falar, sabe? Tinha as TVs, né, as redes aí, Globes e outras mais, que eram censuradas, né? Até o final dos anos 80, até no início dos anos 90, você sentia os vestígios da ditadura com uma certa censura, por falar certas coisas, fazer certas piadas, falar de certas pessoas. Mais ou menos o que acontece hoje com o ministro que está aí no poder no Brasil. Entende? Então parece que é um looping, parece que voltou tudo. Quando eu vejo isso, eu falei, nossa, parece que eu tô no início da minha adolescência e eu tô vendo isso tudo de novo. Entendeu? Então é um looping. E aí o povo não quis. Simplesmente isso. Não quis. E diz pelos pseudo-especialistas, diz que o plebiscito só pode ser feito uma vez. Mas agora, depois de tanta coisa que aconteceu e parece que o povo tá de tanto saco cheio, resolveram fazer outro plebiscito, agora em 2026, que é uma ideia de votar-se a monarquia. Só que o povo comenta aqui, se votasse uma monarquia, quem seria o presidente? O rei, né? E quando ela fala, tá, de uma monarquia parlamentarista, se vocês verem aqui, ó, a proposta será analisada pela CDH do Senado, presidida pela senadora Damares Alves, republicano do Distrito Federal, tá? Então seria de direita e conservadores que querem fazer um plebiscito. Plebiscito é o quê? Colher, ver aí o que o povo acha, se quer ou não virar isso. Qual que é a ideia? Virar um país com um estilo
parecido com o da Inglaterra, tá? Que tem um rei. O rei ele é mais figurativo e ele tem alguns poderes que é dissolver o parlamento nos seus 2 primeiros anos de mandato e fazer contato externo com outros líderes de poder. Não que o primeiro-ministro não possa fazer isso, só que ele faz isso como um representante, vamos dizer assim. Ele é um cartão de visitas. O presidente vira um cartão de visitas nada mais do que o rei, né? O rei vira um cartão de visitas nada mais do que isso. E o ministro é o que realmente manda, é o que distribui verbas, cria leis e comanda o país. É mais ou menos o que acontece na Inglaterra, Dinamarca, tá? Esses países que tem realmente Japão, que tem realmente uma administração até boa, tá? Para uma monarquia. Só que você pensa que é um país com uma dimensão continental muito menor do que a nossa. Então, não sei se teria que ser um presidente um rei muito de fibra. Porque se for um rei fraco, um rei como a gente tem agora, os últimos presidentes que passaram, nós estamos perdidos. Além de ser ruim, e o país não vai ficar para sempre. Vai virar praticamente uma ditadura. Mas se for ver por questão sanguínea, seria o Dom Beltrán ou o irmão dele, que acho que é mais velho, né? Então, gente, aqui o plebiscito, né? Falando do plebiscito, o projeto defende a substituição do presidencialismo, que a gente tem atualmente, para uma monarquia parlamentarista, que eu já falei, que vai ter Senado, vai ter deputados, vai ter tudo, como já tem hoje, só que a diferença é a gente ter um presidente, vai trocar só o presidente vai virar vai sair, vai entrar um familiar do rei, mais próximo do Dom Pedro I, que seria o Dom Beltrão, o irmão dele, que é da 5ª geração. Ele seria o rei, que seria o cartão de visitas, e teria o primeiro-ministro, que seria o que toma conta da parte administrativa. Tá? Então, o parlamentarista. E que o primeiro-ministro governaria e o monarca teria um papel simbólico. Quer dizer, não manda porra nenhuma, só tá lá pra... Eu sou rei, não tem poder nenhum. Entendeu? É isso. O texto especifica quem ocuparia o trono, se a mudança ocorresse, tá? O texto especifica quem ocuparia o trono. Então, isso que é complicado. Então, assim, o texto não especifica quem ocuparia o trono, na verdade. Então, assim, ele não disse se é a família Dom Beltrán, se é os Bragança, quem é que ocuparia o trono. Pode ser qualquer pessoa, poderia ser rei, entendeu? Então, como não especifica, o Brasil poderia ser regido por um rei pela primeira vez desde 1879, quando Dom Pedro II foi deposto, tá? Para quem não sabe, Dom Pedro II, ele foi até 1989, já estava muito de idade, né? A filha dele, Princesa Isabel, estava ali já regindo muita coisa. E o Dom Pedro II ele foi deposto, ele foi expulso do Brasil junto com a família e exilado na França, onde morreu. Tá? Muito desgostoso, porque queria continuar no Brasil. Porém, os donos de café, os fazendeiros, os comerciantes poderosos ali, né, os barões, né, eles foram contra o Dom Pedro, porque Dom Pedro aboliu a escravidão. Pra quem não sabe, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, como aboliu a escravidão e não tinha mais mão de obra gratuita, então, que depois de muito tempo viriam os imigrantes que ajudariam a fortalecer as cidades, né, porque na época também a União Europeia estava ruim, né, não existia um conceito tão bom como existe hoje. Veio imigrantes da Itália, mais imigrantes de Portugal, de Japão, que no início do século XIX, os libaneses e várias pessoas de outros países. Morar no Brasil, em determinadas regiões diferentes, você tem uma concentração maior de imigrantes em determinadas regiões. Por exemplo, São Paulo tem muito italiano, tem muito libanês em São Paulo e português. Né? Como todas as regiões, como o sul do país, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem muito alemães, ucranianos e por aí vai. Então, muitas cidades e vilas cresceram, como por exemplo São Paulo hoje é uma das 5 maiores cidades do mundo devido a esse crescimento dos imigrantes que construíram a cidade, tá? Em 1967 para frente vieram pessoas de outras regiões do próprio Brasil, seria no caso do Nordeste e Norte, vieram morar em São Paulo, tá? E eles ajudaram também no crescimento, principalmente em construção civil. No Brasil, o São Paulo estava investindo já em metros, e até o primeiro metro de São Paulo foi a linha azul, né? E essa linha azul ela liga do Jabaquara até a região do Tucuruvi, que são 2 freguesias em pontas diferentes da cidade. E foi nesse período que chegaram bastante imigrantes para esse tipo de construção, tá? Então teve esse plebiscito, o plebiscito foi abandonado, e agora, em 2026, vai ter um novo plebiscito, que é uma ideia, tá? O projeto precisa ser aprovado pelo Senado da Câmara, além de ser sancionado pelo presidente da República. Caso aprovada, a consulta popular poderia ocorrer junto às eleições de 2026. Isso vai ser praticamente impossível, gente, isso de acontecer. Primeiro porque precisa dos 88 senadores votarem, a maioria dos 88, tipo, precisa de
uns 70 senadores assinar isso para poder ser aprovado. Segundo, o Lula teria que aprovar isso, né? E com certeza ele não vai aprovar, ele vai acabar vetando isso. Tá? Isso vai continuar só na ideia, gente. Nenhum vai querer perder o poder, ali vai mexer muita gente não vai querer um rei que vai ficar ali sentado numa cadeira gastando dinheiro público, tá? E acho que seria o fim do país, mas já tá ruim do jeito que tá. E tem gente que defende monarquia, a gente só não sabe o que é monarquia. O Brasil não tem maturidade para ter monarquia, tá? O Brasil precisa primeiro cuidar da educação, da saúde, principalmente da segurança pública. O Brasil não tem capacidade para virar uma monarquia, tá? Vamos ser sinceros, tá? Essa ideia aqui de rei, isso aqui, gente, é muito ultrapassado, tá? Eu não tenho perfil para ser plebeu, tá? Então isso aqui tá ultrapassado. E até o Dom Beltrán falou na entrevista, para você ser alguma coisa maior que o plebeu, você tem que ter meritocracia. Quem vai julgar a minha meritocracia? Entendeu? Então, tipo, isso aqui, eu acho que esse estilo que o monarca manda em tudo tá ultrapassado, tá? Por isso mesmo que eles querem fazer uma ideia mais evoluída, né? Ter um rei com um parlamento aqui em cima mandando, tá? Tá disposto que essas mulheres, esses homens são deputados e senadores. Então, eles ajudariam o rei a governar. Na verdade, eles governariam, né? O rei seria só um cartão de visita, seria só uma pessoa figurativa, tá? Como se fosse apenas uma pessoa fantasiada. Então, eu não acho que adianta ter uma pessoa fantasiada que não manda em nada no país, não faz nada. Ele teria que ter algum poder, né? Mas pelo que tá falando no decreto aqui, não teria poder nenhum. Então, gente, essa é a consulta, tá? Que tá em algumas jornais, aqui tá no UOL, nos mais jornais aí, tem outros também, outras plataformas, tá? Mas eu acho que isso aqui não vai vingar não, viu? Isso aqui é mais uma conversa. Você vai ver aqui, a Constituição permitiu o novo projeto de plebiscito, você vê que até a parte aqui, a parte dos especialistas, ouvidos pela UOL, afirma que a Constituição não permite uma nova consulta popular. Quer dizer, a última deveria ter sido em 1993, né? Porque a Constituição do Brasil foi criada em 1988. Em 1993, 5 anos depois, eles resolveram votar isso aqui. Se votaria a ser monarquia, eu lembro disso. Foi feito lá na PUC de São Paulo, na Universidade de São Paulo, pública, né? Professor de Direito Constitucional da PUC-SP, São Paulo. O plebiscito de 1993 foi definido e consolidou o modelo republicano como pilar da Constituição de 1988. A definição por um modelo republicano de Estado se tornou um elemento do projeto ideológico da Constituição que não pode ser alterado, afirmou. Quer dizer, do jeito que tá vai ficar, gente. Então ele já tá falando aqui embaixo, né? Ó, vou mostrar para vocês. Ele já tá falando aqui embaixo, aqui, ó. Ele já tá falando aqui que isso, tá vendo? A Constituição não pode ser alterada, tá? Aqui, ó. Então, esse plebiscito vai ficar só no plebiscito mesmo. Isso aqui é mais jogar uma água na panela, mais água quente na panela, né? Para poder ver o que vai sair, sabe? Para ter uma discussão, para a população ver que realmente a gente sabe que o Brasil tá ruim economicamente, em tudo, tá? O presidente que a gente tem é um Biden da vida, que é senil. Parece que a mulher dele, que não tem nenhum voto, governa mais do que ele, entendeu? É muito militante, é muita lacração. O Brasil está perdendo tempo enquanto os outros países estão investindo em educação, tecnologia, crianças de 7, 8 anos já falam vários idiomas, já sabem construir carros, mini carros, robozinhos. O brasileiro ainda está pensando em dançar funk, ouvir música, porque todo mundo quer ser influência e empreendedor, mas né, não é assim que funciona, né? Tem aquela questão também que a gente viu de crianças também, um react que eu vou fazer depois novo, gente, que fala exatamente sobre o final do Felca, que antes do Felca falar eu tinha feito vídeos, tem um vídeo meu aí falando da Ilha de Marajó, né? Isso foi feito bem mais de um ano antes do Felca falar isso no YouTube, tá? Eu já tinha falado isso há muito tempo, exploração infantil. Mas parece que isso é tudo uma cortina de fumaça para tapar outros problemas, não que o problema não seja legítimo, eles usaram um problema legítimo para cobrir os outros problemas, né? Então a gente vê que o Brasil não é para amador e cada vez mais tá ficando complicado por lá, né? Gasto público, agora com uma ideia de monarquia, e eu acho que isso daí não vai para frente, entendeu? Eu acredito que não, tá bom? Esse é mais um vídeo, deixa um like, curta o canal, e é isso aí. Tchau, tchau.